Olá, amigos. Estamos aqui mais uma vez falando sobre educação inclusiva, tá? E a pergunta que eu mais recebi nessa última semana foi sobre alunos especiais muito agressivos, que quebram tudo, batem todos os colegas sem qualquer autocontrole. Alguns desses alunos, tá, eles têm TEA, que é o transtorno de espectro autista. Outros têm TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. E além também do TDO, transtorno de desafiador de oposição, e TC, transtorno de conduta. É verdade que pela legislação atual, toda escola é obrigada a receber esses alunos, mesmo que as consequências da sua agressividade em relação aos colegas sejam muito ruins e por vezes até muito perigosas. Agressões, óbvio, podem trazer consequências super graves à saúde e à psique dos demais alunos da turma. Ainda existe um problema. O problema dos pais desses colegas, dos colegas desse aluno, quererem processar tanto a instituição como o próprio aluno pelas agressões que seus filhos certamente vão sofrer diariamente. O que podemos fazer então? Rejeitar é ilegal, nem é moral, porque nós estaremos excluindo esses alunos que não têm culpa de terem algum transtorno. E o que eu tenho observado, na realidade, é que os colégios, quando não encontram uma desculpa para rejeitar os alunos, deixa esse aluno em sala apenas enquanto ele está tranquilo. Mas, assim que começa a sua fase impulsiva, ou agressiva, etc., o aluno é levado para alguma sala especial para evitar problemas com os colegas e com os professores. Mas eu não tenho encontrado nesses colégios orientação adequada aos pais para que seus filhos deixem de ser agressivos. Na maioria das vezes, os colégios até exigem que o menino esteja tomando alguma medicação controlada para ficar dopado e não atrapalhar nada, tá? Lógico que os pais não sabem o que fazer, alguém tem que orientar. Ou seja, a preocupação é zero para com o aluno. O foco está apenas em não prejudicar os colegas de classe para não perder os outros alunos. Enquanto essa orientação não ocorre, enquanto nada é feito nesse sentido, o simples cumprimento da legislação atual vai significar o quê? Primeiro, a escola é apenas um depósito temporário para manter os pais desses alunos livres do seu filho durante o período das aulas. Outro, o aluno é um ser indomável que deve ser contido para evitar prejuízos físicos e psicológicos aos colegas e professores. Temos que mudar essa realidade. Se não mudarmos a inclusão, será simplesmente uma enganação. Qual é o ponto básico, principal? Eliminar a agressividade descontrolada desse aluno, para que ele possa se desenvolver intelectual e emocionalmente, e que possa também ser socializado. Como fazer isso? Bom, vamos identificar primeiro se a agressividade é inerente a problemas educacionais, a influência familiar, ou se está ligado a alguma síndrome ou algum transtorno. Se o histórico familiar mostrar psicopatia nos pais, uso de drogas, maternidade adolescente, prematura, pais separados, ou qualquer outro tipo de educação equivocada, o caminho tem que ser iniciado com um processo de orientação parental, claro. Vários autores em psiquiatria infantil têm relatado casos de agressividade em alunos em que é observada uma clara relação com todos esses problemas que nós falamos sobre o histórico familiar. Tá? A falta de imposição de limites, a falta de afeto familiar, dois extremos, são dois elementos também frequentes nos casos de agressividade descontrolada. Mas se o problema estiver vinculado a transtornos neuropsíquicos como autismo, TDAH e outros, então nós temos dois caminhos aí pela frente. O dos medicamentos controlados. Lógico, cheio de efeitos colaterais, prejuízos à saúde da criança, mas tem um outro, que é o tratamento pela nutrição. Vamos comentar sobre os medicamentos, tá? Não há ainda medicamento algum para reduzir sintomas de agressividade do autismo nem do TDAH. O que os médicos têm que fazer? Os médicos, sob pressão dos pais, eles acabam prescrevendo medicamentos para reduzir a agressividade em outras patologias, ou seja, indicado para outras patologias. Aí vem haloperidol, lítio, carbamazepina, clonidina, um monte de medicamento que, embora reduza a agressividade temporariamente nesses casos, vão trazer efeitos colaterais super inconvenientes e perigosos
para aquilo que nós queremos, que é o correto desenvolvimento da criança. A nossa preocupação também é essa. Não é só dopar a criança. Esse caminho, então, é um caminho quase sem volta, já que vai prejudicar o desenvolvimento do cérebro dessa criança. Vamos agora analisar o nutricional. O nutricional tem resultado muito mais lento e necessita de um acompanhamento rigoroso, dedicado, mas é o único que não traz efeitos colaterais. A grande vantagem de se optar por esse caminho é que assim nós vamos estar deixando o organismo da criança se consertar sozinho, gerando suas próprias substâncias e com muito mais assertividade do que qualquer tratamento químico, é claro. Nosso cérebro faz isso, nosso organismo faz isso. Antes de mais nada, somos o que comemos, somos o que bebemos. Isso é fato. Procure um médico, então, que indique a realização, por exemplo, de testes de ácidos orgânicos, que pode servir para avaliar erros inatos no metabolismo, tá, dessa criança. Também um teste copronógico funcional com cultura para cândida. Cândida, nós vamos ver que é muito importante, nós sabemos se existe a cândida. Isso ajudará a direcionar um processo nutricional adequado. Tá? Um teste também de intolerância alimentar ajuda muito. Agora, vamos procurar um nutricionista, ou então um médico nutrólogo, para verificar o que tem que ser eliminado da dieta diária dessa criança. É muito comum nós termos que eliminar da dieta uma série de coisas que já são praticamente padrão, como glicose, açúcar refinado e farinhas brancas, glutamato monossódico, que todo mundo usava demais, aquele tal do Ajinomoto, aspartame, corantes, glúten, soja, caseína. Então, esses elementos já, como padrão, já vão ser recomendados que sejam eliminados da dieta da criança. Por que essa eliminação? O que cada elemento desses traz de negativo ao organismo da criança? A medicina psiquiátrica ortossistêmica, ela mostra todos os efeitos negativos no consumo de todos esses elementos. Né? Então, é bom nós atentar para esse detalhe. Vamos ver o que faz a glicose? A glicose ajuda ao crescimento da tal da cândida que eu falei, Candida albicans. O que é isso? A cândida é um fungo inimigo, tá? Que produz várias toxinas. Uma delas é chamada de arabinose. Ela bloqueia o ATP. O que é ATP? É o trifosfato de adenosina que é gerado pelo nosso organismo. Esse ATP estaria normalmente sendo gerado pelo nosso organismo, mas se estiver bloqueado, esse ATP não vai produzir uma outra coisa muito importante chamada de GABA, ácido gama-aminobutírico. É gama-aminobutírico. Esse GABA, tá? Esse GABA, por sua vez, é o que vai servir no nosso organismo para melhorar a tensão e reduzir a impulsividade. Então você veja, com cândida não tem ATP, sem ATP não tem GABA. Sem GABA a criança fica desatenta, impulsiva e agressiva. Daí por que ela está impulsiva, agressiva e desatenta? Então é simplesmente o organismo não está produzindo aquilo porque alguns elementos que ele está se alimentando, está ingerindo, estão prejudicando essa produção. Tem outras toxinas também produzidas pela Candida albicans, que podem infectar, por exemplo, o pâncreas da criança. E se infectar o pâncreas, esse pâncreas vai acabar perdendo a sua capacidade enzimática de quebrar as proteínas do glúten, da caseína e da soja. Essas proteínas do glúten, caseína e soja, elas precisam ser quebradas pela ação do pâncreas para não serem absorvidas pelo organismo, porque se forem absorvidas pelo organismo, vai causar dependência na criança e vai provocar o quê? Olha aí de novo, excitação excessiva, distúrbios de aprendizagem, dificuldade de fala, agressividade, estereotipia, birras e uma série de outros problemas. Outra coisa que a gente deve retirar, possivelmente, fazendo esses exames, né? Açúcar refinado e farinhas brancas. Esse açúcar refinado e a farinha branca, quando consumida em excesso, ela provoca o chamado estresse oxidativo, que inflama e destrói completamente células cerebrais que são responsáveis pela fabricação do GABA. Olha o GABA aí de novo. Mais uma vez, sem GABA, a criança fica desatenta e impulsiva.
Vamos ao outro que a gente pediu lá para tirar, glutamato monossódico e aspartame. Esse glutamato monossódico é aquele chamado Ajinomoto e tal, aquele tempero japonês. Ele estimula a impulsividade, a inquietação e o mal-estar. Esse é um problema. Quanto ao glutamato monossódico, embora a FDA, que é a Federação de Drugs Americana, tenha divulgado inicialmente que não faz mal nenhum ao organismo, ela mesma já voltou atrás depois de constatar um monte de caso patológico ligado ao consumo desse glutamato monossódico. Corantes a gente já desconfia que faz mal, né? Além de serem altamente alergênicos, eles provocam a impulsividade. Um deles, chamado tartrazina, corante amarelo, ele inibe a vitamina B6. A vitamina B6 é a piridoxina. Essa vitamina inibida é a que iria produzir a serotonina. O que é a serotonina? O transmissor do bem-estar e da tranquilidade. Mas inibe também o que? O GABA. Mais uma vez o GABA, o que significa mais impulsividade, mais desatenção e mais agressividade. Então nós já sabemos que devemos tirar da dieta, o que a gente tem que tirar da dieta, mas sempre sob orientação médica ou orientação de uma nutricionista, aqueles elementos que nós comentamos, glúten, soja, caseína, glicose, açúcar refinado, farinhas brancas, glutamato monossódico, aspartame e, esqueci algum, corante. Tá? Fazendo isso, nós já estaremos iniciando o trabalho mais importante para o organismo, que é o equilíbrio da flora intestinal. Mas nós ainda precisamos nos acostumar a dar muito probiótico, ou seja, muito lactobacilo para essas crianças. Nossos pediatras, nossa cultura não é de dar lactobacilo para as crianças. E elas precisam. Tem que dar muita coalhada, muito Yakult, muito lactobacilo para essas crianças. E também temos que evitar a todo custo os grandes inimigos da flora intestinal, que são o quê? Antibióticos orais e anti-inflamatórios. Infelizmente, a pediatria atual exagera nos antibióticos, exagera nos anti-inflamatórios. Isso faz o quê? Deixa a criança com uma flora intestinal totalmente desprotegida. Se tiver que dar antibiótico, se tiver que dar anti-inflamatório, dê também muito probiótico, muita coalhada, muito lactobacilo, para compensar todas aquelas bactérias que estão sendo eliminadas, porque os antibióticos, eles eliminam as bactérias benéficas ao organismo, e o que sobra? Sobra aquelas que fazem muito mal, como por exemplo, uma da família do Clostridium difficile. Essa provoca o aumento de todos os sintomas autistas, déficit de atenção, hiperatividade e agressividade, tudo de novo. O tratamento nutricional, então, deve ser todo acompanhado por um nutricionista que vai analisar a inserção na dieta de alguns elementos. Então, além daquilo que a gente tira, tem coisa que pode ser colocada na dieta, mas sempre sob controle médico ou sob controle nutricional. Por exemplo, o óleo de orégano, o óleo de cravo, o óleo de melaleuca, esses 3 óleos. O de orégano eu conheço, os outros não. Alho, tá? Equinácea, em alguns casos também inserir na dieta a glutamina, casos especiais, tem que ser analisado pelo nutricionista, é o que eu estou falando. Essa glutamina é o quê? Ela é aquele produto usado como suplemento muscular para atletas. É uma fonte de energia para o intestino. Lógico, diminui a incidência da cândida e reduz o número de colônias infectadas, tá? Mas sob orientação médica. Tudo isso dá trabalho? Sim, dá muito mais trabalho do que tomar medicamento controlado, lógico. Só que é um tratamento que não tem efeitos colaterais e que só faz melhorar a saúde como um todo, incluindo a saúde psíquica, que é fundamental. Nesse artigo que está correspondente a esse vídeo agora, eu estou colocando algumas referências importantes, tá? Então, todo mundo que quiser saber as referências, ler mais, se atualizar mais sobre o assunto, leia o artigo referente a esse vídeo que está no nosso portal. E eu peço também aos médicos, nutricionistas, etc., que estejam realizando esse maravilhoso trabalho de tratamento pela nutrição, que entre em contato conosco no YouTube, para que nós possamos encaminhar os pais dessas crianças que tanto precisam desse acompanhamento.